Olá pessoal, tudo bem? Eu queria estar deixando aqui um devocional e eu quero estar falando um pouco sobre conselho bíblico, os conselhos de Deus. E para isso eu queria estar contando uma história do pastor Wanderlei Duarte, que é o seguinte: havia um casal que havia acabado de se casar e eles moravam numa cidade pequena. O rapaz não tinha muita proposta de trabalho, então ele teve que viajar para uma cidade grande. Ele se despede da sua esposa, eles muito triste. Ele parte a viagem a cavalo de 3 dias para uma cidade grande. E logo ao chegar lá, ele consegue um emprego com um homem muito renomado na cidade, um homem muito sábio. Então ele começa a trabalhar com esse homem, mas ele propõe um acordo com esse homem. Ele diz: olha, eu não quero que o senhor me dê nada durante esse tempo de trabalho, mas que o senhor junte tudo e me dê quando eu partir de volta para casa. Então eles concordam com a ideia e eles começam a trabalhar. Eles tinham um relacionamento muito bom e ficaram trabalhando quase 18 anos juntos. Então, chegado o dia de ir embora, todos muito tristes, o patrão propõe algo inusitado para o rapaz. Ele diz: olha, você quer todo o dinheiro que eu juntei durante quase 18 anos ou você quer 3 conselhos? O rapaz pensa muito bem porque ele havia prometido para sua esposa que levaria dinheiro de volta, mas ele pensa com ele mesmo que aquele homem era um homem muito sábio e os conselhos dele valem ouro. Então ele diz: eu quero os 3 conselhos. Então o seu patrão fala: o primeiro conselho, não pegue atalhos. Ele anota. O segundo conselho, não se envolva na vida dos outros. Ele anota. E o terceiro conselho, não se precipite. Ele também anota. E antes dele partir, o patrão diz: leve esse pão caseiro feito com muito carinho, mas só parta ele junto com a sua esposa para comemorar a sua volta. Então eles se despedem e o homem parte a cavalo numa viagem de 3 dias. Logo ao começar a viagem, ele avista um homem à beira da estrada e ele diz: olá, viajante, para onde está indo? O rapaz fala: estou indo de volta para casa ver a minha esposa, que estou com saudade. Fica em lugar tal. Então ele diz: olha, você está indo pelo caminho mais longo, pega esse atalho, que é um caminho mais curto, certamente você vai chegar mais cedo. Então ele agradece o homem e parte pelo caminho mais curto. Porém, quando ele entra no caminho mais curto, ele se lembra do primeiro conselho: não pegue atalhos. Então ele retorna, e ao retornar ele vê o homem da beira da estrada desesperado, e ele diz: o que você está fazendo aqui? Por que você voltou? Ele fala: olha, eu vou pelo caminho mais longo, onde me sinto mais confortável. Então ele diz: eu nem poderia estar te falando isso, mas nós somos de um grupo de assaltantes. Nós íamos roubar seu cavalo, íamos te assaltar. Ele agradece e parte viagem. E passado um dia de viagem, ele estava muito cansado, precisaria descansar. Ele avista um hotel meio desértico, mas ele decide parar para descansar. Então ele pega um quarto e vai dormir. E no meio da madrugada, ele escuta um barulho. Então ele se levanta, põe a mão na maçaneta, mas quando ele vai abrir, ele se lembra do segundo conselho: não se envolva na vida dos outros. Então ele fecha a porta e volta a dormir. Ao amanhecer, quando ele foi sair do hotel, a recepcionista estava surpresa que ele estava vivo. E ela diz: nossa, você está vivo. Ele, sem entender, pergunta: como assim? Então ela diz: esse hotel é desértico porque no meio da noite um lunático entra aqui e pega os hóspedes. Então ela diz: vá em paz, e ele retorna à viagem. Ao chegar perto de sua casa, ele amarra seu cavalo e desce e começa a ir a pé. De longe, ele avista uma mulher abraçada com um homem. Então, ao reparar bem, aquela mulher era sua esposa, abraçada com aquele homem. Ele, muito bravo, pega sua peixeira, pega sua faca e parte ver o que estava acontecendo. Então, ao chegar perto, ele, muito bravo, diz: olha, eu fui fiel a você, eu não te traí. O que você está fazendo com esse homem? Ela diz: olha, eu fui fiel a você, eu não te traí. Esse aqui é o nosso filho. Ele vai completar 19 anos. Eu descobri que estava grávida logo após que você saiu. Então, ele, muito feliz, abraça sua família e parte para dentro. Ela vai fazer um café e ele se lembra do pão. Então, ele parte o pão e, ao partir o pão, todo o dinheiro de trabalho estava ali dentro. E o que eu queria deixar com essa história é que
nas nossas vidas, muitas vezes, algumas vozes vão tentar nos confundir, a gente vai passar por um momento difícil, mas certamente se a gente souber qual que é a voz de Deus, qual que é o desejo, qual que é a vontade de Deus para nossas vidas, qual que é os conselhos bíblicos que Ele nos deixou, certamente a gente vai conseguir passar por esses momentos difíceis com muito mais facilidade. E eu queria estar lendo aqui Provérbios 16, versículo 22. Diz assim: o entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. Então, se a gente tiver entendimento, se a gente tiver sabedoria nesses momentos difíceis, a gente souber qual que é a voz de Deus, a gente souber qual que é os conselhos bíblicos, a gente buscar ajuda na Bíblia, ajuda em Deus, certamente a gente vai se dar muito bem e vai passar por esses momentos com muito mais facilidade. Então, o que eu queria deixar é isso. Fiquem com Deus.